Ricardo, quero pedir desculpas por estar de óculos de sol. Deveriam pensar que faz parte do outfit para ser integrativo daquilo que é o tema da conferência, não, resume-se a uma questão relacionada com uma conjuntivite péssima que de alguma forma interfere na minha identidade. Portanto, vaidosa começou a criar a maior das dificuldades em que a maior parte das pessoas que aqui estão e que não me conhecem me reconhecessem com esta cara de avatar. E, portanto, peço já desculpa por esta indelicadeza. Thanks, David. It's always a pleasure to listen to you and to be so challenged in ethical terms with all the results that you are getting from your study and all your enthusiasm related with this area. Falarei em português e comecei, portanto, retomarei aquilo que o professor Albino, cumprimento obviamente todos os que estão nesta Assembleia, cumprimento todos os meus colegas de mesa, dos quais com alguns tenho uma relação de amizade já de muitos anos. E, portanto, retomarei por aquilo que o professor Albino falou realmente relativamente aos perigos da hiperbolização deste discurso que é verdadeiramente apelativo e que, do ponto de vista da ética, configura uma situação de uma possibilidade de uma hiperbolização para um uso de fake science. E, portanto, eu acho que isto é uma das mensagens que tem que sair desta conferência, é exatamente que isto, e que esta situação e que aquilo que estamos a falar é claramente de um uso médico para situações específicas que não têm respostas clínicas, outras que não a possibilidade de recorrer a esta situação. E, portanto, isso é, no fundo, nós na ética usamos o termo de uso compassivo dos fármacos, ou seja, quando não existe outra solução, realmente há soluções e há situações, quer do ponto de vista da investigação, quer eventualmente do ponto de vista da terapêutica, e, por exemplo, a utilização da terapia génica em crianças que estão em fase terminal, obviamente em células da linha somática, é um exemplo claríssimo, está feito, a Duke University tem uma enorme aplicação clínica já disso, mas é claramente um uso compassivo, ou seja, se não se fizer nada, verdadeiramente aquelas crianças não têm solução, nem têm a possibilidade de viver. E, portanto, eu acho que uma das lições e das mensagens, e não sei se vai haver press release no final da conferência, é exatamente que aquilo que estamos a falar é de um uso perfeitamente terapêutico, porque realmente nestas situações específicas o potencial benefício compensa os eventuais riscos. E, portanto, eu acho que isso é algo que tem que ficar muito claro e fico muito claro, e fico muito contente e muito feliz por ver pessoas realmente de áreas onde percebemos que hoje a investigação neste uso compassivo de novas estratégias, como é o caso das áreas das adições, pode ser realmente tão importante perante aquilo que é já uma situação, não diremos pandémica, mas pelo menos epidémica, que está a acontecer não só em Portugal, mas no resto da Europa. Depois, outra coisa que me parece importante sublinhar é a questão dos ensaios clínicos, ou seja, a falta de resposta dos fármacos na ansiedade e noutras áreas é uma constante. Isto verdadeiramente porque eu considero que o modelo que nós estamos a utilizar de ensaios clínicos é um modelo completamente desatualizado e inadequado. E, portanto, nós sabemos hoje que, independentemente da regulação, independentemente de tudo, os critérios de inclusão nos ensaios clínicos, a falta de representatividade, a falta de eficiência da maior parte dos medicamentos em contexto real, prova que este modelo tem que ser repensado e, portanto, daí a importância do reposicionamento do projeto, tal como o professor Vasco Carnaz estava a falar. Portanto, eu sou responsável pela tarefa dos Ethical, Legal and Social Aspects,
no projeto que se chama Repurposing for Europe, portanto, que é o projeto guarda-chuva que, no fundo, vai definir as estratégias de reposicionamento de fármacos e como é que pode ser feito, e, portanto, isto tudo, obviamente, em articulação com os reguladores, com as EMAs, com as comissões europeias e com os reguladores nacionais, e é muito interessante realmente perceber de que forma é que toda esta investigação encaixa tão bem nesta questão de reposicionamento. Depois, relativamente ao consentimento informado, estaríamos aqui a fazer uma conferência e, portanto, aproveito também para dar os parabéns ao professor Albino pelo interessante artigo que foi publicado, mas do ponto de vista geral, o consentimento informado foi pensado numa lógica de começar a casa pelo telhado, ou seja, nós partimos do pressuposto que toda a gente tem capacidade de tomar uma decisão verdadeiramente consciente e informada e, portanto, nós vamos fazer um papel que, do ponto de vista de tratamento, tem 2 páginas, do ponto de vista de ensaio clínico tem 100. E, portanto, independentemente da literacia da pessoa, independente da vulnerabilidade em que a pessoa se encontra, e obviamente este tipo de pacientes depressivos sem uma terapia eficaz estão obviamente num estado de vulnerabilidade significativa, nós usamos sempre a mesma coisa. E a verdade é que aquilo não resulta, porque a maior parte das pessoas não está nem no preto, ou seja, não é verdadeiramente capaz de consentir, nem está no branco, nem está no preto, que é completamente incapaz de consentir, definido por aquilo que são os critérios juridicamente estabelecidos. Está naquela área cinzenta. Portanto, esta área do consentimento, e como eu estou a dizer, tantos avanços científicos, tantas aplicações, e verdadeiramente nós continuamos a ter os formulários de consentimento informado escritos a preto e branco, numa letra ilegível, com um jargão muitas vezes médico e inadaptado. Eu faço avaliação de readability de consentimentos informados e posso-vos dizer que nunca encontrei nenhum consentimento informado, nem de tratamento, nem de investigação, que tenham readability abaixo de nível universitário. Portanto, quando nós sabemos que o readability para a população portuguesa deve ser de 6º ano, quer dizer, estamos a falar de algo que é real e inimaginável, e portanto que é uma situação, basicamente, é um jargão que toda a gente usa, mas a efetividade daquilo é absolutamente crucial. E nesta área específica eu acho que é preciso ter muito cuidado, aliás, não é só nesta área, nós na psiquiatria sabemos que o consentimento tem sempre uma carga especial, exatamente porque há uma relação, porque há uma confiança, há um entregar diferente que existe em muitas outras especialidades. E, portanto, a forma e a liberdade que damos para o doente decidir tem que ser muito cuidadosa. Eu imagino que já esteja a falar demais e, portanto, dê-me só o tempo que eu tenho. 1 minuto só? Ei, meu Deus, tanta coisa para dizer. Depois, outra coisa que eu acho que é interessante em todo este discurso é que realmente, uma vez mais, ele vem provar que esta dualidade corpo-mente não faz sentido nenhum. E, portanto, como o professor Albino estava a dizer, nós basicamente hoje em dia muitas vezes usamos o fármaco como placebo para alguma coisa, porque nós sabemos perfeitamente que se o fármaco não for acompanhado por outras circunstâncias e por um acompanhamento de proximidade, que o efeito daquele fármaco vai ser absolutamente diminuto. E, portanto, esta necessidade, no fundo, de voltarmos àquilo que é quase contraditório e que os nossos políticos adoram dizer, sem saber exatamente aquilo que quer dizer, que é os cuidados centrados na pessoa. E perceber que realmente cada pessoa é única, cada pessoa tem uma necessidade específica, e que perante as circunstâncias daquilo que é os cuidados de saúde e os recursos de cuidados de saúde que enfrentamos não só em Portugal, mas em todo o mundo, realmente é preciso repensar esta lógica e voltar um bocadinho àquela velha medicina que evidencia os dados científicos e tecnológicos são muito importantes, mas o médico sem competências morais, sem valores adequados, daqui a 10 anos
estou certa que a inteligência artificial será muito melhor médico que eu. Portanto, no fundo, fechar esta comunicação com esta necessidade e com aquilo que o David nos trouxe de voltar a juntar coisas que tanto tempo tiveram distantes. Obrigado, Sra. Ana Sofia.